Olá, tudo bem com vocês? Torcedores e torcedoras do Galo, torcedores e torcedoras do esporte. O grande esporte, né? Foi eliminado hoje da Copa do Brasil, né? Deixando uma impressão realmente contagiante. Por certo que o torcedor do esporte, em algum momento, deverá ficar pensando o seguinte, né? Poxa vida, mas nós não nos classificamos, né? Não nos classificamos, eu acho que... Acalme-se. Se continuar jogando desse jeito, você vai ter motivo, sim, para ter alegria, tá? Você vai ter motivos para ver o desempenho se constituindo em resultados que vai se constituir em feitos, em logros, possivelmente, por que não, títulos. Tenho certeza disso. Que há muito tempo eu não vejo o esporte jogando tanto como eu vejo neste momento. Há muito tempo. Foi um jogo espetacular. Porque você teve de novo o encontro de dois técnicos muito diferentes, né? Muito diferentes mesmo, enquanto o Vasco da Gama fica procurando, né? Sofrendo para procurar, pesquisar, achar algum técnico que sobra lá no futebol de Portugal, né? Aqui no Brasil a gente tem, aqui na América do Sul a gente tem ainda grandes técnicos no futebol da Argentina, né? Que podem entregar custos-benefícios muito interessantes, como o Milito entrega hoje para o Galo e também como, né, o Sousa entrega para o Sport. Um grande jogo. O primeiro jogo foi muito difícil para as duas equipes. No primeiro jogo o Sport conseguiu fazer uma grande partida, a despeito de ter levado aqueles 2 gols, né? O Galo também soube dobrar esse time do Sport, soube se impor diante de um grande time do Sport naquela partida na Arena MRV. O Galo teve seus méritos para vencer naquela partida, mas o Sport saiu daquele jogo sinalizando que poderia complicar muito nessa partida da volta. O gol sai rapidamente. E este gol, ele poderia perfeitamente gerar até mesmo um certo comodismo ali no time do Sport, né? Isso não aconteceu. Ainda que a equipe tenha feito muitas tentativas, né, para dominar o time do Galo, isso aconteceu sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo, de fato, o Sport teve ali o seu futebol prevalecendo, né? Mas o time do Sport, ele teve problemas ali na questão da finalização. Precisa, na verdade, acertar mais, né? Precisa acertar mais o arco, né? Porque se isso acontecer, a coisa pode também ficar muito mais tranquila, né? Então o Sport hoje, por exemplo, fez um grande jogo. O Galo, o vencedor, fez o que pôde fazer dentro de campo. Porque é isso. Em poucos outros momentos eu vi uma equipe do Milito tão dominada como aconteceu no jogo de hoje. Não somente no Galo. Eu acompanho o Milito desde o começo da carreira dele. Poucas vezes eu vi algum time dele sofrendo tanto como hoje. Nos grandes jogos contra os grandes da Argentina, eu não via os argentinos sofrendo como aconteceu no dia de hoje. Em partidas dos argentinos, né, pela Libertadores de América contra o Corinthians, eu não vi, né, esse time sofrer tanto. O time do argentino sofrer como sofreu hoje. Longe disso, né? Contra o Corinthians, amassou o Corinthians nos 2 jogos, né? Em partidas em que foi eliminado pelo Fluminense na Libertadores passada, não vimos a equipe do Sport sofrer contra o Fluminense como... Né, a equipe do argentino sofreu contra o Fluminense como este Galo do Milito hoje sofreu diante do Sport. Ok? Por causa do quê? Por causa de algumas questões que precisam ser abordadas aí e também serem resolvidas aí no time do Milito, do Galo. E também por quê? Porque do outro lado tinha hoje um grande adversário. Paremos imediatamente com essa história de que estava enfrentando um time da Série B. Paremos com isso. O Sport hoje, se estivesse na Série A, estaria jogando muita bola. Porque o Sport hoje tem ajustes no seu esquema tático, né? Ajustes no seu esquema tático que fazem da equipe uma equipe diferente. Essa equipe ganharia de muitas equipes da Série A. E olha, cuidado, hein? Vocês que pretendem ganhar a Copa do Nordeste, cuidado. Porque esse time de Sport, com essa fibra, com essa loucura, com essa disposição, pode ganhar de qualquer um. Pode ganhar de qualquer adversário, tá? Sobretudo adversários que estão aí, dormindo, né? Na temporada, que acham que pode levar de qualquer jeito, porque tá tudo muito bem, né? Cuidado, porque esse time do Sport aí realmente pode complicar para todo mundo. Então foi esse time que o Galo enfrentou. E foi difícil pro Galo por causa disso. Alguns jogadores do Galo não conseguiram entrar na partida. Alguns jogadores do Galo foram completamente ali, foi tomado o terreno para que jogassem. Os 2 laterais, por exemplo, tanto na direita como também na esquerda, o terreno deles foi tirado, mas não foi tirado, né, da maneira como fez, por exemplo, Aguirre na partida do Peñarol contra o Galo. O Aguirre simplesmente fecha completamente ali o corredor, né, os seus laterais não sobem,
né? E os laterais do Galo não conseguiam praticar, né? No caso ali jogando bastante ofensivamente, não conseguia chegar ao fundo. Não tinha jogo profundo, né? O Aguirre retiraram do Galo o jogo profundo, mas os seus laterais iam até onde podiam. No jogo de hoje foi tudo diferente. Os laterais não jogaram tão bem porque os dois laterais do Sport não deixaram. Porque os dois laterais do Sport obrigaram os laterais do Galo a fazer um jogo mais defensivo, né? Quando ia de qualquer jeito, ia temendo, ia no vacilo. Então o jogo dos dois laterais, pelo amor de Deus, Pedro Lima, gente, é muito bom, né? É muito bom jogador. E não é de hoje que é muito bom jogador. Olha, jogador Dalbert, que entrou muito bem na partida. Lucas Lima fez uma partida importante também. Fabrício Domingues segurando muito ali no meio de campo a situação. Também fez um bom jogo. Hoje, de fato, a gente não tem nada a criticar no esporte, gente. Nada. O que a gente tem que criticar é a arbitragem. E eu não vou aqui, evidentemente, até pedindo perdão a um grande amigo meu, atleticano, o Lúcio, a quem manda um abraço, né? Eu não vou comentar realmente de alguns lances, não. Eu não vou comentar porque, na verdade, eu quero falar muito mais do que aconteceu em campo. E no fim das contas, o Galo conseguiu passar. Infelizmente, essa arbitragem ridícula, medonha, desse infeliz, né, desse árbitro, né, e também dos seus auxiliares ali em campo, né. Esse árbitro é horroroso há muito tempo. Há muito tempo que, para ser ruim, ele precisa fazer muita coisa. Muita coisa. Mas assim, eu não vou necessariamente tocar nesse ponto, porque mesmo no final, quando teve aquela bola ali na área, que o jogador do Sport, de certa forma, parece que foi tocado e tal, enfim, na minha opinião, não foi pênalti, mas uma situação, por exemplo, de necessidade de prejudicar o Galo, por exemplo, aquele pênalti seria marcado. A questão é que os árbitros são ruins, eles são horríveis. Eles são horríveis, né? Assim como são horríveis também os comentaristas, né, que não conseguem abordar o lance com objetividade, ok? Então, na verdade, é muito mais importante a gente olhar para o jogo desse e entender o seguinte: hoje, o Galo, que é um grande time de futebol, tem uma grande ideia de jogo, uma bela ideia de jogo, tá? Em nenhum momento se acovardou diante de um esporte extremamente protagonista e ofensivo. O Galo tentou jogar e hoje não conseguiu. Vai ter partida em que isto vai acontecer. Sobretudo quando não tiver em campo alguns jogadores também prestando a sua contribuição para que o esquema se arredonde, para que eles, jogadores, sejam beneficiados por esse esquema tático aperfeiçoado. Hoje também a equipe certamente sentiu falta daquele que não tá jogando tanto na temporada, mas que faz muita falta, que é o Hulk, né? Então o Sport, na verdade, entrou em campo para enfrentar uma grande equipe, só que essa grande equipe tentou jogar, alguns dos seus jogadores não conseguiram, né? Sentiu falta de uma ou outras ações dentro de campo que são entregues pelas ações de alguns jogadores que não estavam presentes, principalmente no caso, o Hulk. Teve a mão do seu técnico tentando mudar. No segundo tempo ele coloca ali, faz 2 substituições, coloca Rômulo, coloca o Alisson. Curiosamente a equipe consegue um controle melhor da situação, um pequeno equilíbrio na situação, né? Taticamente falando, porque o Alisson, pelo amor de Deus, ô garoto, você tem que aproveitar as oportunidades, meu amigo. Você tem que aproveitar as oportunidades. Os outros técnicos do Galo certamente não olhariam para você como nunca olham realmente para os jogadores da base do Galo. Então, pelo amor de Deus, aproveita a oportunidade. O garoto errava tudo. O garoto errava, tá ficando chato isso já. A gente torce pelo jogador, né? Tá aqui torcendo para que dê certo. E o jogador erra tudo. Alguns passes simples ele errava, né? Então precisa se acalmar dentro de campo, porque tem um técnico aqui que está ajudando muito. E mostrou no jogo de hoje que na situação de pressão não consegue entregar. O que ele mostrou hoje, por exemplo, né, é que nesse tipo de jogo ele talvez não seja capaz. Então o técnico deposita realmente muita confiança nele e ele não está entregando. Mas ele, na verdade, foi apenas um dos que não estão jogando. Eu estou falando do Alisson porque, para mim, na verdade, tem um paradoxo aí, né? A entrada dele deu um ajuste ali tático na equipe, mas individualmente ele não foi bem. E eu estou falando disso porque ele é um jogador que precisa jogar, que ele tem bola para jogar, para entregar muito mais. Tem alguma coisa aí que não está funcionando. E na minha opinião, isso não parte, por exemplo, do time, não parte da comissão técnica, parte dele. Porque, na verdade, ele está sendo muito empoderado para jogar e não está conseguindo jogar, né? Então, na verdade, isso também atrapalhou muito o Galo. As substituições ali, o Rabelo acho que consegue entrar bem para também ajustar a equipe. Então, o técnico foi bem no segundo tempo. Agora, o Galo não conseguiu produzir. E foi domado por um time que conseguiu jogar muito hoje. Você tinha ali, na verdade, em campo, um esquema tático muito bom, muito inteligente, prendendo os laterais, né, do Galo.
assim, deixando com que a criatividade acontecesse a partir do meio de campo. O Galo hoje estava com problema na criação do meio de campo, até também porque tinha muita marcação nos jogadores que precisavam criar no meio de campo. E o Sport foi para cima, aí você tem esquema tático funcionando, você tem uma equipe que sabe trabalhar no campo do adversário, tem ensinamento para isso, tem treinamento para isso, e teve coração, teve alma, teve o apoio do torcedor, teve o Sport, porque, pelo amor de Deus, paremos com essa história. O Sport é uma das maiores equipes do futebol brasileiro, gente. Não importa a série que esteja, paremos. O Sport não é um dos maiores times do futebol do Nordeste, o Sport é um dos maiores times do Brasil. Do Brasil. Tem 2 títulos nacionais. Entende? Vive sua crise há muito tempo. Gestões complicadas, né? A torcida de vez em quando vai lá e apronta também, faz coisa toda errada e tal, mas é um gigante também do futebol brasileiro. Tem uma torcida de massa, uma torcida, sabe, que empodera, uma torcida que hoje aplaudiu, e eu, se eu estivesse em campo, também aplaudiria. Porque foi sensacional o que fez o Sport em campo e não conseguiu a vitória. Então o torcedor fez muito bem em aplaudir. Sim, fez muito bem, né? Quanto, na verdade, ali a situação do Galo, precisamos, na verdade, falar, né? Antes disso, conversar com vocês que ela está presente aqui também, né? Eu não vou fazer outro vídeo de jeito nenhum. Eu não vou fazer outro vídeo porque a Dulcinea veio aqui encher a paciência. Bastou eu falar mal do Galo que ela apareceu por aqui. Essa Dulcinea, que ou torce pro Corinthians ou torce para o Galão da Massa, né? Porque toda vez que eu falo desses 2 times, ela aparece aqui para encher a paciência. Perdão pela indelicadeza, né? Fechando aqui o parênteses já para a Dulcinea e sua presença aqui no vídeo. Fiquei emocionado com o que eu vi em campo hoje. E não somente com o Sport, mas com esse galão aí. Que eu torço demais para que dê certo esse time do Galo. Vai ter jogo que vai ser assim mesmo, gente. Vai ser difícil, mas passou. Talvez tenha passado hoje a maior dificuldade até agora na temporada. E certamente o que virá pela frente talvez não seja tão difícil como foi esse jogo. Por que foi tão difícil? Porque o time do Sport é bom. Mas por que foi tão difícil? Porque o time do Sport tem um técnico. Mas por que foi tão difícil? Porque o técnico do Sport é bom, gente. É bom demais. Entende? É muito inteligente. E configurou uma equipe muito competitiva. Foi por isso que foi difícil. Porque ele é capaz de olhar para o trabalho do Milito e entender como o Milito trabalha. Algo que muitos técnicos aqui no Brasil não conseguem fazer. Foi por isso que foi difícil. E o Galo superou. O Galo está na próxima fase. Parabéns ao Galão da Massa, com todas as dificuldades, mas passou. É isso que importa. Quanto a Sport, os aplausos no final, eu acho que são aplausos que eu também praticaria se lá na Arena de Pernambuco estivesse presente. Porque foi sensacional o que fez o Sport. Eu tenho para mim que essa equipe vai sim subir com o pé nas costas, tá? Porque tá jogando muita bola. Muita bola mesmo. É time, hoje, neste momento, tá? Na temporada passada não era, na retrasada não era, quando estava na primeira divisão não era. Quando estava na última temporada da Série A, o Sport era time de Série B. Hoje na Série B, o Sport é um time de Série A. É um time de Série A. Que se cuidem. Os times da Série A que vão enfrentar esse Sport. O que aconteceu hoje não foi por acaso. Não foi por acaso. Muito pouco esse Sport não leva para os pênaltis. E se fosse para os pênaltis, meus amigos, olha, sei não, hein? Tem um goleiro espetacular também, a despeito de toda a qualidade que a gente sabe que tem o goleiro do Galão, né? Mas o Sport tem hoje também um dos melhores goleiros em atuação no futebol brasileiro. Um dos melhores, tá? Então, na verdade, assim, ficou bom para o Galo e não ficou tão ruim para o Sport em virtude da conexão que a equipe consegue ampliar com seus torcedores mesmo na derrota. E para vocês que estão aí com aquele senso comum, né, de pautar aquela história de que tá comemorando derrota agora, não sei o quê, você não entende de nada. É isso. Você não entende de nada. Você não viu o jogo, porque se você visse o jogo, e se você sentisse o jogo como você deveria sentir o jogo, você não estaria falando isso. Então suma daqui com o seu senso comum. Porque de fato foi, sim, uma derrota que ampliou a conexão da torcida do Sport com o seu time. Por quê? Porque foi um jogo sensacional do seu time. E também não ganhou porque esse time do Galo soube, em alguns momentos também, manter algo ali do Galo. Não foi somente por causa dos gols perdidos, tá? Foi um confronto de 2 grandes equipes, com 2 grandes trabalhos. Passou hoje a equipe que está um pouco melhor, né? Mas esse time do Sport vai muito longe também nessa temporada de 2024. Por isso que eu fiquei muito feliz com o que eu vi hoje na Arena de Pernambuco. Tá bom, gente? É isso.